Desde então, a Ucrânia demonstrou que veículos não tripulados não só poderiam ser eficazes em sua guerra contra a Rússia, mas também poderiam ser a arma mais importante de todo o conflito. Tem havido uma corrida para desenvolver novos e mais inovadores tipos de drones. A Ucrânia mostrou habilidade com drones nos céus e agora também tem sucesso nos mares. Mas também tem construído robôs terrestres, e esses drones terrestres estão se transformando de ativos logísticos em pesadelos ofensivos, para os quais a Rússia não tem resposta. Ascensão dos robôs terrestres, enquanto a Ucrânia faz história com a primeira defesa de eliminação na linha de frente. O Express fornece os detalhes básicos em um artigo de 10 de dezembro, no qual explica que a Ucrânia realizou o que chama de uma operação especial histórica. Essa operação viu a Ucrânia implantar um robô terrestre para confrontar diretamente um veículo blindado russo, enquanto ele tentava apoiar um ataque contra as defesas ucranianas. O veículo era um MTLB transporte blindado de pessoal da era soviética, ainda muito usado pelo exército russo. Há mais de 80 variantes desse veículo, mostrando que a Rússia o modificou continuamente desde seu projeto nos anos 1960. Segundo a reportagem, ainda existem 1.493 MTLBs em serviço, capazes de transportar até 11 soldados. O MTLB possui torre de metralhadora para eliminar pequenas ameaças no caminho. Possui casco de aço blindado, totalmente soldado, para proteger a tripulação de armas leves, fogo e estilhaços. Alcance de 500 km, 310 milhas, e velocidade máxima de 62 km por hora, 38,5 milhas por hora. Está longe de ser o veículo blindado mais impressionante do arsenal da Rússia, mas ainda é amplamente utilizado. E, se deixado para cumprir sua função, é um ótimo veículo para transportar tropas até posições de assalto. A Ucrânia precisava agir contra o MTLB que se aproximava, e soldados da 5ª Brigada de Assalto Separada tiveram uma ideia interessante. Em vez de bombardear o veículo enquanto se aproximava ou usar drones First Person View para destruí-lo com ataques kamikaze, a brigada decidiu usar uma resposta de próxima geração que mostra como a Ucrânia mais uma vez mudou o jogo. No setor de veículos não tripulados, um robô terrestre foi enviado à batalha, e a 5ª Brigada de Assalto Separada relatou o ocorrido no Telegram. À noite, o inimigo se preparou para atacar a 5ª Brigada de Assalto. Nossas equipes ativaram as plataformas de combate terrestre Droid com metralhadora pesada, afirma a brigada nas redes sociais. Um dos operadores avistou, através de um visor termal, um MTLB transportando infantaria, avançando diretamente para a zona de morte. O tiro da metralhadora de 127 mm atravessou o veículo e atingiu a tripulação e as tropas a bordo. A descrição dos acontecimentos foi publicada junto com as imagens do incidente, demonstrando que a Ucrânia não está inventando nada disso para fazer seus robôs terrestres parecerem mais perigosos do que realmente são. O robô foi implantado e, ao destruir um MTLB, realizou o primeiro combate letal do mundo depois que o drone ucraniano atravessou o MTLB com disparos de metralhadora, provavelmente matando ou ferindo a tripulação e as tropas de assalto a bordo. O veículo perdeu o controle, desviou para os soldados e quase atingiu o robô terrestre que causou o dano. O robô parece ter seguido sua rajada inicial de tiros com ataques mais direcionados na parte traseira do veículo blindado, eventualmente fazendo-o parar completamente. Por mais impressionante que tudo isso já seja, o que é ainda mais surpreendente é que essa operação não foi realizada contra um MTLB que estava operando isoladamente. O blindado russo fazia parte de um ataque a uma posição ucraniana. Então, os operadores do robô terrestre precisaram atravessar toda a equipe de assalto para chegar ao alvo. Assim que o MTLB foi destruído, a tentativa de assalto da Rússia desmoronou e a Ucrânia não perdeu nenhum soldado. O operador controlou o robô terrestre de uma distância segura. A 5ª Brigada de Assalto segue usando tecnologia avançada e mudando as regras da guerra moderna, afirmou após sua inédita eliminação na linha de frente. Não está errado. A brigada comprovou que a Ucrânia pode usar uma nova arma não tripulada para impedir ataques mecanizados da Rússia. Voltaremos a esse ponto mais tarde no vídeo. O mais interessante sobre a conquista da Ucrânia é que a 5ª Brigada de Assalto Separada teve um ensaio acidental para essa operação especial. Poucos dias antes, em 30 de novembro, a mídia United 24 informou que a brigada havia implantado um de seus robôs terrestres em um teste de campo, presumivelmente para determinar quão eficaz ele poderia ser. Como força ofensiva contra blindados russos, a Rússia não deveria estar presente nesse teste.
No entanto, conforme relata o veículo de comunicação, o robô da Ucrânia se deparou inesperadamente com um MT-LB durante o teste de campo, ficando praticamente cara a cara com o veículo blindado da Rússia. O robô terrestre disparou a queima-roupa com uma metralhadora Browning M2. A United 24 afirma que há poucos relatos sobre o que ocorreu depois. No local, os disparos da metralhadora parecem ter penetrado o casco do MT-LB nesse encontro inesperado. A ausência de um relatório de acompanhamento sugere que o veículo blindado de transporte de pessoal da Rússia conseguiu escapar. A Ucrânia teve uma prova de conceito com esse encontro. Pouco mais de uma semana depois, a Ucrânia enviou um robô terrestre para destruir um MT-LB e conseguiu o troféu desejado. Segundo a Defense Express, também conhecemos o robô usado pela 5ª Brigada de Assalto Separada nesse evento histórico. O robô foi criado pela empresa DevDroid, que participa do programa Brave One da Ucrânia. Brave One, lançado em 2023 com apoio do governo, funciona como centro de inovação para desenvolvedores de drones na Ucrânia. A United 24 Media afirma que o programa é uma plataforma para desenvolvedores de drones mostrarem novos produtos e receberem feedback dos soldados, que orientam ajustes para tornar esses produtos mais eficazes no campo de batalha. Participantes costumam receber bolsas entre $12 mil americanos e $20 mil americanos. Eles passam a integrar uma rede de fabricantes com o objetivo comum de criar sistemas não tripulados para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. É um programa inteligente, criado para unir as muitas mentes tecnológicas brilhantes da Ucrânia, oferecendo a elas maneiras de reunir ideias e obter feedback rápido sobre a viabilidade de seus produtos. Para a Ucrânia, o Brave One é um canal de novos produtos de defesa nos quais o país pode investir quando se mostram eficazes no campo de batalha. O robô terrestre do DevDroid acabou de fazer isso, e ainda mais. E parece que a ideia inteligente de equipar o drone com uma estação de armas operada remotamente, equipada com o tipo de metralhadora Browning que mencionamos anteriormente, é a chave para o seu sucesso. Essa estação permite ao operador ucraniano controlar drone e armas separadamente. Permite que soldados ucranianos atinjam alvos inimigos fora do alcance do fogo direto. A Ucrânia já criou outros robôs terrestres, mas o DevDroid é diferente. Diferente de quase todos os drones terrestres anteriores. Este robô representa uma ameaça significativa para veículos blindados russos. Defense Express destaca porque essa nova ofensiva é crucial para a Ucrânia. Esta é a primeira vez que um robô terrestre ucraniano destrói equipamento blindado russo em combate. A Ucrânia já usa drones aéreos, mas o sucesso de uma plataforma terrestre de combate mostra um novo avanço tecnológico no campo de batalha. Isso nos leva ao próximo tópico. O que significa para o futuro da guerra na Ucrânia a primeira destruição de um blindado por um robô terrestre? Antes de responder, é importante lembrar que a Ucrânia não deve se entusiasmar excessivamente com sua conquista. É impressionante que o robô DevDroid deles destruiu um veículo blindado, mas esse é só o primeiro caso. A Ucrânia terá que repetir isso várias vezes para provar que seus robôs terrestres são realmente ativos ofensivos viáveis em toda a linha de frente. Suponha por um instante que a Ucrânia faça isso. Robô DevDroid e similares agora são considerados armas que a Ucrânia pode usar primeiro. Segundo a Defense Express, o uso desses drones ofensivos dá à Ucrânia nova resiliência em todas as frentes. Há várias formas, como dar grande flexibilidade às unidades da linha de frente para reagirem aos ataques russos. A Ucrânia poderia usar robôs terrestres para enfrentar ameaças rapidamente, sem precisar planejar defesas tripuladas ou contra-ataques. Esses robôs nem precisam destruir todos os blindados russos com sucesso. Basta que causem algum dano, como vimos na destruição do MT-LB. A perda de apenas um blindado já torna um ataque russo muito menos eficaz do que poderia ser. A Ucrânia está conseguindo um multiplicador de força que vai mostrar seu valor especialmente em combates defensivos. E o mais importante desse multiplicador é simples: ele não coloca mais soldados ucranianos em risco. Em vez disso, essa nova geração de robôs faz exatamente o oposto. Permitem que a Ucrânia se defenda dos ataques russos sem enviar tantos soldados como antes. Esse benefício é parecido com o dos drones aéreos da Ucrânia. E isso significa que a Ucrânia pode estar dando mais um passo para substituir seus soldados da linha de frente por um exército de robôs operado a quilômetros atrás das linhas de combate. A Ucrânia precisa urgentemente dessa solução, pois seu exército enfrenta uma crise de efetivo que ameaça sua defesa contra a Rússia.
Diversos veículos destacaram a crise, alguns até proclamando: Pokrovsk está prestes a ser capturada porque a Ucrânia não tem soldados suficientes para defender a cidade. O Conselho Atlântico é um desses veículos, pois aponta que a Ucrânia está em desvantagem de 8 soldados para 1 nesse fronte específico, após 3 anos e meio de resistência heróica e sangrenta. O medo é que a Ucrânia possa estar se aproximando do ponto em que o país não tem mais combatentes suficientes para defender de forma eficaz toda a extensão das linhas de frente. Na maior guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial, o Conselho afirma que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky talvez precise fazer mudanças importantes para superar o problema. Uma mudança pode ser reduzir a idade do serviço militar obrigatório na Ucrânia de 25 para 18 anos, o ingresso de jovens soldados nas Forças Armadas ucranianas. Zelensky parece ter evitado fazer isso até agora porque seria politicamente perigoso para ele. Recrutar os jovens para a guerra daria um impulso muito necessário em termos de efetivo, mas isso pode gerar ressentimento em uma geração que votará na próxima eleição da Ucrânia. Zelensky flexibilizou as restrições de viagem para 18 a 22 anos, decisão considerada ruim para o efetivo militar. O Daily Telegraph informa que cerca de 10 mil homens ucranianos saíram do país em 2 meses após o relaxamento das restrições. Isso levanta a questão de a Ucrânia ter menos soldados em potencial para recrutar, mesmo que Zelensky reduza a idade do serviço militar obrigatório. O Financial Times aprofundou essas questões em um artigo de 11 de novembro, no qual revelou que a Ucrânia conta com cerca de 4 a 7 soldados por quilômetro nas linhas de frente. As deserções também se tornaram um problema, com 20 mil casos de deserção direta ou soldados ausentes sem autorização. Esse foi o maior número mensal de todo o ano de 2025. E isso mostra que quase 4 anos de combates brutais contra a Rússia agora estão cobrando seu preço dos soldados ucranianos. O ex-campeão mundial de boxe e atual prefeito de Kiev, Vladimir Klitschko, comentou sobre os grandes problemas da Ucrânia para recrutar soldados. Segundo a Político, em 12 de novembro, Klitschko disse à rede global de repórteres Alex Springer: "Temos grandes problemas com soldados e recursos humanos." Ele ressaltou que as forças da Ucrânia não carecem de coragem, mas os constantes bombardeios russos trazem desafios. "Eles têm uma ordem e avançam", disse Klitschko sobre as tropas russas. "Defendemos nosso país com sucesso por quase 4 anos, mas é difícil. A coragem para lutar permanece e isso é importante." A Ucrânia enfrenta um problema claro de efetivo. O robô terrestre da DevDroid surgiu como força ofensiva no momento certo para ajudar a resolver esse problema. Em abril, a Forbes, com o colaborador David Hamblin, relatou o que parecia ser uma tentativa ucraniana de trocar o máximo de soldados humanos por um braço robótico. O relatório dele foi publicado numa época em que autoridades ucranianas haviam declarado a intenção de colocar em operação 15 mil robôs terrestres só em 2025, o que representava um aumento massivo em relação ao número que a Ucrânia havia utilizado no passado. No entanto, ele também observou que construir esse tipo de robô e realmente implantá-lo são 2 desafios muito diferentes, sendo o segundo um problema sério. Hamblin cita Katerina Bondar, pesquisadora do Centro Wadhwani de Inteligência Artificial, ligado ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. "Imagine levar sua máquina de 1000 quilos para a linha de frente", aponta Bondar. "É uma questão de logística. Se funciona com combustível, será preciso transportá-lo. Se for a bateria, elas serão grandes, pesadas e precisarão de geradores para recarga. Substituir soldados por robôs tem custos, além do valor financeiro dos próprios robôs e munições. Ainda assim, esses são custos que a Ucrânia está cada vez mais disposta a pagar, já que a alternativa é perder mais soldados ativos. Em um momento em que os jovens estão deixando o país e a deserção está atingindo níveis recordes, talvez isso signifique que robôs como o veículo não tripulado da DevDroid não vão substituir totalmente as tropas humanas. Se usados tão eficazmente quanto pela 5ª Brigada de Assalto separada em dezembro, podem causar muitos danos e reduzir riscos para soldados ucranianos na linha de frente. Para a Rússia, isso representa uma defesa ucraniana mais forte, levando ao desgaste de suas forças, equipamentos e necessidade de substituir soldados. As façanhas dos DevDroids mostram que o espírito inovador da Ucrânia segue forte. Destruir um veículo blindado com uma metralhadora em um robô é difícil, por isso nunca havia sido feito. Mas agora que essa técnica foi estabelecida, provavelmente estamos testemunhando uma transformação no campo de batalha que pode ser quase tão importante quanto aquela criada pelo advento dos veículos aéreos não tripulados.
Robôs terrestres na Ucrânia não são novidade, mas a forma como estão sendo usados é. E esse é o segundo motivo pelo qual esses robôs podem mudar o jogo na guerra. Em 23 de novembro, a British Broadcasting Corporation informou que robôs terrestres viraram salvação para tropas ucranianas sitiadas em Pokrovsk e Mirnarad. Para esses soldados, esses robôs são um elo com a retaguarda ucraniana. Eles entregam comida e suprimentos e alguns conseguem evacuar soldados feridos da linha de frente. Alguns são pequenos e atravessam espaços apertados. As ciclovias lembram mini-tanques sem torretas em missões de abastecimento. Nesse sentido, segundo a British Broadcasting Corporation, os robôs terrestres já estavam ajudando com os problemas de mão de obra da Ucrânia, ao substituir os humanos responsáveis pelo transporte de suprimentos. Agora, esse tipo de drone entrega cerca de 90% dos suprimentos aos defensores de Pokrovsk, Ucrânia, antes das operações de dezembro. Esses eram os papéis que os robôs terrestres desempenhavam na Ucrânia. Eles se tornaram parte da máquina logística. Embora importante, ter veículos terrestres não tripulados para atacar é ainda mais relevante. A Ucrânia prefere usar robôs terrestres para deter ataques russos de imediato, como em dezembro, pois isso torna as demais ações mais seguras. A Ucrânia tem criado novas formas de empregar robôs terrestres recentemente. Uma reportagem da Business Insider de agosto revela que esses robôs agora estão colocando minas, transportando pessoas e até atacando posições russas em ataques kamikaze, semelhantes aos realizados por drones First Person View. Adicionar a capacidade de metralhar soldados russos e destruir veículos blindados com tiros de metralhadora é a inovação mais recente e é algo que pode mudar o rumo da guerra. A Ucrânia sabe disso, e pode ser por isso que elevou suas exigências para drones terrestres. Em novembro, o National Interest noticiou comentários feitos por Viktor Pavlov, que é comandante da 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia, além de fundador de uma escola de robótica terrestre. Pavlov diz que a Ucrânia deve enviar cerca de 30 mil robôs terrestres até 2026, o dobro dos 15 mil previstos para 2025. Alguns desses robôs custam apenas Estados Unidos dólar, 10 mil por unidade para serem construídos, embora os custos provavelmente sejam maiores para robôs mais complexos. No entanto, construir 30 mil não parece ser uma tarefa impossível. É uma meta ousada que testará a indústria de defesa da Ucrânia, caso o teste seja superado. Mais robôs como os da DevDroids vão chegar ao campo de batalha. A Rússia terá grandes desafios. Seus veículos blindados foram bem menos eficazes do que o esperado na guerra. Drones, minas, projéteis e armas antitanque ucranianas já destruíram quase 23.700 veículos blindados até 10 de dezembro. A Rússia possui mais e pode substituir as perdas. No entanto, qualquer arma adicional que a Ucrânia possa usar para destruir veículos blindados é uma arma que, em última análise, alivia a pressão que suas forças enfrentam na linha de frente. Robôs terrestres podem ser essa arma, como a Ucrânia acaba de provar. Sua próxima tarefa é produzi-los em grande escala para implantação na linha de frente. Enquanto os robôs terrestres surgem lentamente como a mais nova arma que a Ucrânia pode usar contra as forças da Rússia, drones aéreos estão provando que podem devastar algumas das defesas mais fortes da Rússia. Foi isso que ocorreu na Crimeia durante ataques de 2 semanas feitos por uma das unidades mais secretas da Ucrânia. Saiba como essa unidade levou o inferno à Crimeia em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre as inovações da Ucrânia. Obrigado por assistir.